aqui presentes, os amigos que estão nos acompanhando, meu boa noite. Como sempre faço, antes de começarmos propriamente a palestra, eu trago os avisos que são importantes. Primeiro, a necessidade, mais do que nunca, do afastamento social e o uso da máscara. Lembrando que as nossas atividades aqui no Chico Xavier permanecem ainda bastante restritas aos atendimentos da quarta-feira, que começamos às 8 da manhã, vamos até às 16 horas. Temos o estudo da quinta-feira e a palestra, como hoje estamos tendo, que sempre acontece aos sábados às 20 horas. Lembrando da nossa campanha Natal Sem Fome. Já antecipadamente quero agradecer aos amigos que estão nos ajudando, fazendo as doações, não só em mantimentos, mas aqueles que fazem a doação em dinheiro. E lembrando que no dia 20 de dezembro é exatamente o dia que faremos a entrega das cestas básicas, como também dos presentes às crianças. Lembrando também que amanhã nós temos o programa Hora do Chico, às 8 horas da manhã, pela rádio Caruaru FM 104.9. Dados os avisos, vamos dar início à nossa palestra de hoje, que tem como título Paulo de Tarso. Na semana passada, eu falei de uma das histórias mais bonitas que se vincula ao Evangelho de Jesus, que foi a passagem de Maria Madalena, uma história de renúncia, de muito amor, e que fixa em cada um de nós a ideia do verdadeiro sentimento, e o quanto Jesus conhecia e conhece todos nós. Isso faz com que a gente cada vez mais se motive a viver esse momento que nós estamos vivendo, e precisando de um grande processo de transformação interior. E nada melhor do que o Evangelho, como eu sempre digo, esse grande manual de instrução que todos nós precisamos para termos uma melhor compreensão do que seja a experiência terrena, essa experiência que nós estamos vivendo transitoriamente aqui na Terra. Quem ama é capaz de ver uma árvore quando ela ainda é uma semente. Eu acho que essa expressão, ela tem um significado muito grande quando a gente fala dos ensinamentos do Mestre Jesus, quando ele realmente nos vê em toda a nossa plenitude, retratando cada um a sua verdadeira essência e a sua verdadeira história. E como eu disse a vocês, não existe uma história que se consolide mais a proposta do Evangelho de Jesus do que a história de Paulo de Tarso. Considero eu particularmente que depois de Jesus não existiu nenhum ser aqui na Terra que tenha se comprometido mais com aquilo que ele trouxe como uma proposta de esperança e renovação do que Paulo de Tarso. Ele foi fiel em todos os momentos, apesar de ter tido a vida que teve, como nós vamos ver em alguns detalhes, ele não fugiu daquilo a que se destinou como sendo o grande mensageiro dessa nova proposta e que hoje perdura no coração de todos nós que somos esta grande humanidade terrena. O homem ainda precisa caminhar muito, aprender muito, estudar, para que ele possa ter uma referência mais verdadeira do que seja tudo isso. Mas fica a cargo de cada um e ele sabe dos nossos potenciais e daquilo que nós somos capazes. Eu, antes de começar propriamente sobre o tema comentado, eu abro aqui um pequeno espaço para falar de fé e entendermos melhor o que foi a vida de Saulo depois de convertido a Paulo de Tarso. Em alguns momentos vocês vão me ouvir falar em Saulo, em outros vocês vão ouvir falar em Paulo, porque na realidade foram dois personagens numa mesma história. No momento que Paulo
assume verdadeiramente aquilo que ele se predestinou a assumir, consequentemente, ele muda de Saulo para Paulo, e aí, a partir de então, ele começa uma jornada completamente diferente daquela que ele trazia. Mas nenhum de nós consegue sintetizar, abraçar essas experiências se não existir o verdadeiro sentido da fé. Dependendo da sua religião, Paulo guardava a ideia de que fé era acreditar sem duvidar. Assim tem sido praticamente todos os movimentos religiosos. Você tem que acreditar, porque a fé ela é uma condição única da crença. E hoje nós sabemos, principalmente na condição de espíritas, que fé não é simplesmente acreditar. Na essência, a palavra fé, ela está ligada à fidelidade. E não há como pensar em fidelidade se não pensarmos em relacionamento. Veja o quanto isso tem um sentido lógico quando a gente mais adiante for defrontar verdadeiramente do que foi a fé de Saulo e de Paulo. Partindo dessa ideia, quando falamos em fé, não estamos mais nos referindo simplesmente ao fato de acreditar. Você só é fiel se houver um relacionamento com algo ou com alguém, e principalmente como foi no caso de Paulo com Deus. A dificuldade da nossa relação com Deus é porque nós não temos uma relação material e exclusivista como queríamos ter com Ele. Somos muito egoístas com relação a Deus. Queremos sempre Ele em nossos momentos difíceis para ser aquele que vai resolver os problemas que evidentemente são nossos. Somos nós que criamos e teremos que ser nós aqueles que irão resolvê-los. E para tanto, ao invés de você pedir uma solução a Deus como nós pedimos e tantos pedem, que peçamos a Ele que faça o que Ele tem feito. Nos mande um mestre, como nos mandou Jesus, e tantos outros que possam nos ensinar a como lidar e saber lidar com as nossas dificuldades, principalmente quando elas são muitas vezes de natureza muito profundas e que nos leva aos precipícios e os grandes conflitos da nossa essência interior. Você só é fiel se houver um relacionamento com algo ou com alguém, como ele disse, principalmente quando esse alguém se refere a Deus. A dificuldade da nossa relação com Deus é porque nós temos com certeza uma diferença ou uma dificuldade de entendermos. Isso porque Ele é o outro. E nós sempre vemos o outro, veja que coisa interessante ele coloca aqui, sempre vemos o outro como uma extensão de nós e que tem a obrigação de atender todos os nossos desejos. Isso acontece muito nas relações até mais íntimas. Ele está sempre querendo que o outro, ou ele ou ela, corresponda àquilo que significa o seu desejo e a sua vontade. Por isso, muitos têm dificuldade de conviver com outras pessoas porque não entendem que elas não são uma extensão sua. Tudo isso a gente vai ver nessa grande passagem que foi a de Paulo. Como vimos, o relacionamento com Deus é difícil porque Deus é absoluto e nós somos relativos. Não há como entender Deus. Nós temos uma ideia de Deus. Estamos sempre nos comparando com o outro e muitas vezes tentando superar. Vivemos numa sociedade altamente competitiva, onde a prenúncia de todo o projeto da vida é de ser melhor, e nunca ser bom. Eu costumo sempre dizer que toda pessoa que quer ser melhor, ela está sempre buscando algo para competir com ela, e essas competições muitas vezes são danosas para a construção da vida de todos nós. Nós temos aqui como objetivo de vida sermos bons. Ser bom é estar com você, viver com você e estar feliz sendo como você é. Uma competição que cada vez nos afasta do verdadeiro sentido da fé, que, como vimos, precisamos a todo momento termos uma convivência solidária. Esse é o grande projeto da vida. Paulo de Tarso também precisava entender
que as tentações da vida nada mais são do que um teste para ver como está a nossa relação com Deus. Lembrando que Deus é igual para todos. Ele não tem filhos prediletos, só Jesus pôde nos mostrar isso de maneira bem objetiva. A lei de Deus, que resume seu amor, é fundamental para a nossa experiência de vida e que muitas vezes, por não termos uma fé verdadeira, dele nos afastamos e caímos nos nossos erros e nas nossas tentações. Por isso que eu digo, todas as vezes que nós nos afastamos das leis de Deus, segundo a doutrina espírita que está na nossa consciência, nós incorremos nos erros que são tão evidentes e naturais em nossas vidas. Enfim, olha o que ele diz aqui: fé é o supremo desafio humano. Sem fé, nós não podemos dar sequência ao nosso projeto de vida. Isso porque chega um momento que vem para todos nós o teste da fé, e aí vem a parte mais importante, que vai sintetizar tudo o que nós aqui comentamos até agora, que é a entrega. Sem entrega não há fé. Se você não se entregar a uma relação, a uma convivência, a um projeto, essa fé, ela oscila e não se dá por completo como projeto. É preciso que a gente se entregue, e era o que Paulo resistia tanto no decorrer de toda a sua vida, até as portas de Damasco. Então, naquele momento, de uma maneira tão bonita, nesse encontro que nós vamos ver a seguir, Paulo vendo tudo o que havia naquela experiência, ele se dirige a Jesus e diz: Senhor, o que queres que eu faça? Foi talvez um dos diálogos que eu guardei para fixar na minha memória como um grande projeto de transformação, mas sobretudo de humildade. Nada em nossa vida é por acaso e nem existem milagres. Se Deus não permitisse os nossos erros, não nos daria o direito da escolha. Um grande empresário americano, ele certo dia foi para Israel participar de um grande encontro de empresários de toda parte do mundo. E no intervalo do almoço, na hora do almoço, ele saiu para procurar uma pequena lanchonete onde ele pudesse comer alguma coisa e voltar rapidamente para o evento. E ele entrou numa lanchonete que tinha bastante gente, pegou uma pequena pizza e se dirigiu ao caixa para pagar, mas a fila era bastante grande e o homem que estava mais à frente gentilmente pediu que ele substituísse ele naquele lugar para que ele fosse atendido mais rapidamente. E o que ele agradeceu muito e saiu da lanchonete, mas poucos minutos depois, aquela lanchonete foi vítima de um ataque terrorista, uma bomba, e praticamente matou todas as pessoas que estavam ali dentro. Se ele tivesse ficado na fila, na posição que ele estava, seria ele uma das vítimas. E ele ficou tão impressionado com aquilo, que se aproximou do local, já havia chegado os policiais, o socorro, a ambulância, para ver se encontrava pelo menos o corpo daquele homem que fora o que lhe salvara diante do momento em que ele se encontrava. E por mais que ele tenha procurado, ele não encontrou, voltou para o Congresso e não teve mais cabeça para dar continuidade àquilo que ele se determinava a fazer. Mas no dia seguinte ele foi aos hospitais, procurou vários e finalmente ele chegou no hospital onde aquele homem havia sido atendido em estado bastante grave, mas ainda permanecia vivo. E ele se encontra com um dos filhos dele e se coloca à disposição, dizendo que aquele homem havia salvo a sua vida, que por alguns segundos ele tinha assumido o seu lugar na fila e que ele, estando fora, não foi vítima do atentado. E o que é que ele queria que ele fizesse por ele? Ele era um empresário muito rico e poderia dar a ajuda que ele pedisse. E ele disse: não, o tratamento que é necessário ele já está recebendo,
apesar de ser grave, mas está tudo bem. E ele deixou o seu cartão com aquele jovem e disse: eu estou voltando para os Estados Unidos, eu moro em Nova York, e qualquer coisa que precise, só é fazer um contato comigo, que eu tenho o imenso prazer de, como retribuição, fazer algo por esse meu amigo, que me deu a oportunidade de continuar vivendo. E assim ele foi embora, os meses se passaram, e num determinado dia, ele recebe um telefonema desse mesmo jovem, filho deste homem, dizendo que seu pai havia recebido algo, mas que apresentava um quadro de uma certa gravidade ainda, e que só nos Estados Unidos é que ele poderia ter um atendimento que pudesse resolver o seu problema. E ele já havia feito buscado algumas informações no sentido, e ele de imediato se prontificou dizendo que iria buscar naquele instante um hospital, e que ele viesse o mais rápido possível, porque ele estaria recebendo e teria o maior prazer de assumir todas as despesas do tratamento dele, e que ele ficasse bem à vontade. E num determinado dia, esse jovem chegou com seu pai, era logo cedo, 8 horas da manhã, ele deixou todas as suas obrigações e foi ao aeroporto recebê-lo e levou para o hospital. Só que no caminho, quando ele ia, foi quando surgiu a notícia do atentado contra o World Trade Center, no dia 11 de setembro. E ele tinha um escritório nesse prédio, e nessa manhã ele tinha uma audiência, e ele não foi para ir atender esse amigo. Não foi sorte, foi um fato registrado, e que na realidade leva a gente a acreditar, como nós vamos ver na história de Paulo de Tarso, que nada na vida é por acaso, que existem anjos em nossas vidas que estão muitas vezes ligados a nós sem que nós saibamos, e é preciso que a gente esteja alerta para fazer aquilo que Jesus tanto pediu, que tivéssemos olhos para ver e ouvidos para ouvir, porque essas vozes e essas pessoas, esses fatos estão a todo instante em nossas vidas e nós não estamos percebendo. Então vamos ver aqui no prefácio do livro Paulo e Estevão, que é exatamente o material do nosso trabalho para a palestra desta noite, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, ditado pelo pelo Espírito Emmanuel, que é o mentor espiritual de Chico, e talvez seja, acredito eu particularmente, uma das mais belas obras que já li até hoje na minha vida, que foi exatamente esse livro. E lá no prefácio, Emmanuel diz: certo é que o memorável tecelão trazia o seu ministério divino, mas quem estará nesse mundo sem o seu ministério de Deus? Se Paulo tinha, qualquer um da gente poderia ter, ou tem. Muita gente dirá que desconhece a própria tarefa, que é ignorante a tal respeito, mas nós poderemos responder que além da ignorância há a desatenção e muito capricho pernicioso, como também o egoísmo, para não percebermos esses sinais. Os mais exigentes dirão que Paulo recebeu um apelo direto, mas na verdade todos os homens menos rudes têm a sua convocação pessoal a serviço do Cristo. Todos os dias, em todos os momentos, nós estamos sendo por Ele convocados para seguirmos as orientações que Ele nos trouxe através do seu Evangelho. As formas podem variar, mas a essência do apelo é a mesma. O convite às vezes chega sutil, inesperadamente. Vejam que todos nós temos esse convite. Todos nós temos esses sinais. Eu particularmente posso dizer, perdoando a minha alusão pessoal, que eu fui exatamente induzido. Quantas vezes no projeto do Chico Xavier eu pensei em desistir pelas dificuldades, muitas vezes pelo sofrimento, pelas dores, as tristezas, muitas vezes as decepções, mas a obra tem que continuar. E a gente tem que ser forte, porque de uma vez você assumindo, você tem que se entregar, e é exatamente a palavra-chave é essa, se entregar. E graças a Deus, longe de mim querer se comparar com qualquer um desses, mas eu continuo me entregando e vou até o fim, enquanto eu puder, lutando por essa causa, porque eu acredito nela e sei o quanto ela é importante para mim,
e para aqueles que daqui saem quando são atendidos com a graça de Deus. E aí eu pergunto, quem está pronto para negar-se a si mesmo e segui-lo com a sua própria cruz? É isso que a gente tem que perguntar. Saulo de Tarso foi preparado desde criança para ser um líder religioso. Chegou a ser um doutor da lei, um dos maiores mestres do judaísmo, ele na condição de doutor, e teve como um grande aliado o seu Gamaliel, que realmente foi quem deu a ele todos os meios para o seu processo de mudança. Estudou com os mais eminentes professores da antiga Grécia, por isso ele falava o grego e outros idiomas influentemente. Veja quem era Paulo de Tarso. Além de ser um cidadão romano, ele conhecia todos os códigos da lei ou das leis imperiais que naquela época reinava. Enfim, ele era um místico de político e religioso. É muito importante a gente ressaltar esse detalhe, político e religioso. Um fato importante é que a sua religiosidade era presa às instituições dos cargos, através dos cargos, normas, títulos, ou seja, posturas superficiais. Toda essa postura de Saulo tem muito a ver com a maioria da postura ou a maioria das religiões de nossa época, sem querer criticar essa ou aquela religião. Institucionalizaram todas as religiões. E eu não tiro o espiritismo dentro desse conceito. Mas veja o que é que ele diz aqui. Vivemos num mundo de natureza material e por isso nós não podemos deixar de aceitar as instituições, as normas, os protocolos, os cargos e também as funções. Claro, tudo isso tem que existir. O poder da hierarquia ainda é muito predominante. Você veja, em todos os movimentos religiosos tem sempre esse fator da hierarquia. Graças a Deus, a doutrina espírita não abraça de maneira tão objetiva esse fator, porque nós, dentro da casa espírita, somos muito iguais como trabalhadores. Tem o dirigente, como toda instituição tem que ter, mas todos os demais se qualificam dentro de uma mesma ideia, de uma mesma condição. O que não acontece com a maioria das religiões, que permanece preservando o fator da hierarquia, e era um dos mais importantes fatores da vida de Saulo de Tarso. Ele era um doutor da lei, era um homem de grande importância, era um homem rico, poderoso, influente, mas ele tinha o outro lado que até então ele não havia despertado, e foi exatamente no momento em que ele se encontrou naquela entrada de Damasco, que tudo na vida dele modificou. E aí ele diz mais, o sábado foi feito para o homem, e não o homem feito para o sábado. Isso era um preceito religioso do judaísmo, que o homem no sábado tinha que permanecer em repouso, nada poderia fazer. Jesus quebra isso com uma rotina que até então ali existia. As instituições e os cargos foram feitas para as pessoas e não as pessoas para as instituições e os cargos. Tudo isso é muito importante a gente assinalar, porque está muito relacionado a esse novo momento que Saulo, ao se transformar em Paulo, vai vivenciar. Veja essa afirmativa de Emmanuel no livro Nosso Lar. Precisamos do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. O espiritismo, ele foi nos trazido pelas mãos de Allan Kardec como um grande mestre, um professor, com o livro que o consagrou, através das 1018 perguntas e respostas. Mas você pode ter todo o entendimento da doutrina espírita, saber todas as questões voltadas para o espiritismo e não ser uma pessoa espiritualizada. Isso é interessante a gente ver. Quantos carregam determinados cargos, funções
apenas pelo fator da representatividade, mas em essência eles não traduzem muitas vezes o que dizem. Assistimos muitas vezes palestras brilhantes, verdadeiras lições de moral, de fraternidade, mas muitas vezes aquilo que a pessoa está dizendo talvez não seja o que ela está sentindo. Por isso que eu sempre digo, se você quer fazer uma palestra espírita, fale para você, como eu estou hoje falando para mim. Tudo que eu estou aqui transmitindo, de alguma forma, ou diretamente ou indiretamente, está sendo direcionado para mim. Portanto, no livro Paulo e Estevão, Emmanuel apresenta um Saulo poderoso e influente. Com essa postura, extraía sua religiosidade. E um Saulo que teve um encontro decisivo com o Espírito de Jesus na entrada de Damasco. Veja que ele não diz aqui um encontro com Jesus, porque os apóstolos tiveram um encontro com Jesus humano. Paulo agora não via mais esse Jesus. Era um Jesus completamente diferente. Era o Espírito que dali se apresentava diante dele. E aí vem a pergunta: o que mudou de Saulo para Paulo? Foi exatamente ele ter que abandonar tudo que era superficial, ou seja, aquela convenção social que ele trazia, que era coisa ligada muito mais ao sentido do homem encarnado. Claro, sem desmerecer os direitos e as condições humanas, lembrando que tudo na vida tem, com certeza, as suas prioridades. E ele respeitava e tinha que respeitar tudo isso. Em nenhum momento o Evangelho nos tira dessa condição. O cargo que você possui é muito importante quando você está aqui. Tudo nesse sentido tem data de validade. Então, tudo que você tem aqui, como representatividade em termos de cargo, função, posse, poder, tem o prazo de validade que muitas vezes não levamos em consideração. Por isso que o mundo material, o mundo da posse, do ter, do poder, ele é um mundo difícil de ser entendido, porque muitos de nós nos decepcionamos quando nos deparamos com essa outra realidade, quando se diz que é muito mais importante o ser do que o ter. E o Evangelho trabalha exatamente esse lado tão essencial da vida de todos nós. O cargo que você possui, como ele disse, é muito importante enquanto você está aqui. E aí vem a pergunta: quais os seus projetos para quando você daqui partir? Quem de nós se prepara para a vida espiritual? É difícil, porque estamos tão presos a um sistema que nos prende a essa condição que é imposta a nós, e nós nos deixamos levar, que esquecemos que somos um espírito que vive uma experiência na carne, quando muitos dizem que tem um espírito. Tudo isso foi suficiente para a mudança, como eu disse, de Saulo para Paulo. O importante, eu acho isso fantástico, o importante de uma experiência não é o que você aprende com ela, e sim o que ela passará a lhe mostrar a partir dela. Onde a verdadeira experiência é maior do que as palavras que não conseguem explicá-la. Muitas coisas que fazem parte da nossa vida não são ditas nem são explicadas, e estão na nossa própria essência. A expressão apóstolos dos gentios é porque Paulo ele não falava aos religiosos. Isso é muito importante. Trazendo tudo para o cotidiano, que se traduz na convivência que ele passou a ter com as pessoas, onde um abraço, uma palavra, um encontro é muito mais importante do que uma pregação feita dentro de uma instituição, como ele disse, fechada, que atendia apenas aqueles que faziam parte daquele projeto, daquele pensamento, daquela ideia. Aí vem a pergunta: onde ele encontrou os elementos para esse entendimento? Foi exatamente naquele encontro com Cristo que ele modificou toda a sua visão de religiosidade, passando a enxergar um novo horizonte de sua vida, onde, segundo a narrativa, o poderoso doutor da lei curva-se em pranto diante de uma luz que jamais havia visto, e todos nós sabemos como foi esse momento na entrada de Damasco, quando Paulo, ao cair do cavalo,
onde surge a primeira coisa a nos chamar a atenção, porque naquela época, para um romano, era a maior desmoralização ele cair de um cavalo. E Jesus impõe a ele essa condição de cair do cavalo, para que ele pudesse ver que ele também caía. E naquele instante, ele recebe toda aquela luz, que por ser meio-dia, mas aquela luz era muito maior do que a luz do sol, era exatamente a luz do Cristo, que para ele foi motivo de grande conflito interior, porque ele não entendia o que estava verdadeiramente acontecendo. Naquele instante, Jesus o contemplava com extrema doçura, tocando em seus ombros com ternura, dizendo numa expressão de um pai carinhoso: não recalcitres contra os aguilhões. Foi essa a expressão de Jesus. Jesus queria dizer: Saulo, por que tens resistido de forma tão violenta ao meu chamado, apesar de eu estar sempre ao teu lado? Isso eu acho perfeito isso. Apesar dele ser quem ele era, apesar de fazer tudo o que ele fazia, Jesus estava sempre ao lado dele, como ele está sempre ao lado de todos. Aí vem exatamente aquilo que nós comentamos: Deus não tem filhos escolhidos. E ele faz exatamente por que você resiste tanto e não querer entender que a sua vida precisa mudar, que você tem que passar por todas essas dificuldades para poder se libertar de tudo aquilo que você criou na sua vida passada. Porque nós muitas vezes nos vitimizamos, querendo ser sempre aquele que não merecia aquilo que está lhe acontecendo. Ah, porque eu tenho uma vida tão difícil, porque tudo que eu faço dá errado. Lembre-se que seu presente reclama tudo do seu passado. E se você não construiu ontem, não poderá edificar nada hoje. E ele sabia disso. Então, Saulo, por que tem resistido de forma tão violenta ao meu chamado, apesar de estar sempre ao seu lado? Lembrando, aí vem exatamente a parte a que Jesus se referia, que Jesus colocou em sua vida uma mulher como Abigail, que era sua noiva amada, um cunhado como Estevão, que era Gesiel, como também Gamaliel e Barnabé. Veja que Paulo tinha um grupo de pessoas que tiveram a função de estimular ele para essa sua nova proposta, porque ninguém vence sozinho. A gente não pode nunca se dar o direito de querer conquistar as coisas com egoísmo, porque isso não funciona. Precisamos um do outro para nos mantermos em pé e seguindo o nosso caminho. Então veja que Paulo teve essa oportunidade. É como se Jesus dissesse: eu estou te colocando diante das pessoas, e essas pessoas têm uma função importante, e você não está percebendo a importância delas como você não percebeu. E para que você enxergue o que eu quero lhe mostrar, deixarei você cego. O objetivo de sua cegueira era para que ele percebesse o quanto é importante depender do outro para enxergar a vida. Porque quando Paulo caiu do cavalo, de imediato, após aquela conversa que ele teve rapidamente com Jesus: Paulo, por que me persegues? Veja que coisa tão linda. Jesus poderia dizer tudo que ele tinha o direito de dizer, mas ele foi tão humilde. Paulo, por que tu me persegues? Por que você me faz tanto mal? A gente nunca para dizer isso às pessoas que nos fazem mal. A gente agride primeiro para depois perguntar. E Jesus, mais uma vez, se coloca numa condição fantástica na vida dele. E ele, mais brilhante ainda, quando ele diz: o que queres que eu faça? Para mim foi o momento mais importante da vida de Jesus e de Paulo nesse evangelho. Foi esse encontro de verdades que eles transferiram de um para o outro. E ele, ficando cego, Jesus disse: o objetivo da sua cegueira é para que você possa enxergar a vida. Era verdadeiramente a entrega, ou seja, a religiosidade, e não mais o religioso. Paulo, nesse instante, deixava de ser tudo o que ele imaginava ser. Perdia tudo que ele tinha construído da maneira que construiu. Você sempre teve, aí vem a pergunta: você sempre teve o controle da sua vida? E aí vem a resposta: como vimos, basta uma circunstância para mudar o nosso destino. Veja como a vida ela é complexa. Um fato, um momento, um instante, uma queda pode mudar uma vida, uma doença.
que muitas vezes parece ser algo que nos faz tanto mal, nos atemoriza, muitas vezes colocamos até em dúvida a justiça de Deus, ela pode fazer com que a gente mude, o que a gente resistiu a vida toda e não querer mudar. Deus fala através das pessoas que cruzam o nosso destino sem percebermos. Vejam que nós vimos na história anterior do empresário norte-americano, aquele jovem israelense que ele não sabe quem é, não teve nenhum contato com ele, foi quem por 2 vezes seguidas salvou a vida dele, assumindo até uma condição bem mais desfavorável para ele. Já em Damasco, Saulo passa 3 dias em uma pousada, sem nenhum recurso e completamente sozinho, pedindo a Deus que alguém viesse em seu socorro. Como dissemos, era o início da sua entrega. Veja que tudo foi programado por Jesus. Finalmente entra alguém em seu aposento, e esse alguém não era outra pessoa senão Ananias. Exatamente a pessoa que motivou Saulo a sair de Jerusalém para ir até Damasco. Saulo perseguia e iria prender, quem sabe até matar Ananias, porque Ananias pregava o Evangelho de Jesus como cristão, e Paulo combatia isso com grande veemência. Olha como Jesus fez, colocou um na vida do outro, e aí segue. Ananias diz para Paulo, olha que coisa interessante, o Senhor que te apareceu mandou-me para que eu viesse reconstituir a tua visão, restituir a tua visão. Ou seja, aquele que era o seu perseguido estava confirmando a experiência que ele tinha tido com Jesus. E Ananias, impondo a mão sobre a cabeça de Saulo, o mesmo volta a enxergar. A partir daquele momento, já convertido em Paulo, ele vê uma nova maneira de enxergar as pessoas, passando a acreditar na imortalidade da alma humana através do amor. Que encontro! Quanto aprendizado Paulo estava tendo simultaneamente, né? Talvez, lembrando mais tarde essa passagem, tenha dito ele na carta que fez aos Coríntios: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, sou como um bronze que soa ou um sino que retine. Ele estava exatamente fazendo uma exaltação, a única coisa que até então não estava determinada da maneira como deveria no coração de Saulo, o amor, porque ele, apesar de ser um homem religioso, ele era egoísta, ele era um poderoso. O importante, os relacionamentos humanos são superficiais, porque nós não acreditamos que eles vão durar para sempre. Eu acho essa expressão tão bonita, dentro desse contexto que nós estamos utilizando. Saulo, agora convertido em Paulo, ele tem um diálogo com Ananias. Que no caso ele não tinha todas as respostas que Saulo queria, porque Deus não coloca todas as respostas em uma única pessoa. Só que Ananias tinha uma espiritualidade que Paulo ainda não tinha, diferente do que ele via na sinagoga, onde ele se preocupava muito mais com os cargos e as funções do que propriamente com aquilo que nós comentamos, que era a sua espiritualidade. Então Ananias disse para Paulo: o Senhor conferiu-me a tarefa do semeador, para tal tendes boa vontade. Mas o que faz um homem receber um cargo desse? Antes de tudo, procura juntar sementes para que o esforço não seja em vão. Ananias estava dando todas as diretrizes para a nova vida de Paulo. Mesmo tendo uma missão diferente, Ananias estava ali pronto para auxiliá-lo. Paulo pergunta a Ananias: o que queres dizer acerca do semeador? Deverás estar sempre pronto para plantar a justiça e o amor, e todo o teu roteiro será esse a partir de agora. E ele diz: mas não podemos esquecer que aquele que se enganou ou guarda alguma culpa tem a necessidade de testemunhar o próprio sofrimento antes de ensinar.
Paulo tinha que passar por todos esses sofrimentos para que ele pudesse, servindo-se do exemplo próprio, e dar exemplo aos outros. Os que não forem integralmente puros, ou nada sofreram no caminho, jamais serão bem compreendidos por aqueles que os ouvem. Porque muitas vezes, como eu disse, você aparenta uma postura, mas na essência você não é aquilo que aparenta. E Paulo tinha, a partir de então, a experiência própria de todo o sofrimento que ele haveria de passar. Contra os seus ensinos estão as suas próprias vidas. Até porque tudo que é de Deus possui a sua profunda compreensão, ou seja, não adianta impor, que é o que nós estamos vendo aí nos movimentos religiosos, onde é mais importante a conversão do que o convencimento. Então, Paulo tinha que mudar radicalmente a sua maneira de ser, como religioso, até então, guardando ainda os ranços, os costumes e os hábitos que ele tinha como rabino, como doutor da lei. Saulo agora, convertido em Paulo, também tinha que entender que a estrada é longa. E a tempestade muitas vezes provoca ameaças e sofrimento, mas o sinal do Senhor ainda é o Calvário. Infelizmente, é uma realidade. Não haverá aurora sem noite, ressurreição sem morte. Sementes mortas, árvores vivas. Portanto, sem luta ninguém cresce. Sem desafios não há vitória. A vida na terra é um curso de resistência espiritual. Nós não nascemos para sofrer, muito menos para perder. A semente, para germinar, ela luta enfrentando a escuridão da terra, sendo enterrada viva. Ela resiste ao calor do sol, à chuva e até mesmo à tempestade. Enfim, tudo lhe parece hostil, mas ela tem o seu papel a cumprir. Era exatamente o que se referia a Paulo. Por termos sido criados simples e ignorantes, somos como sementes plantadas no solo da vida. Como seres humanos, nós possuímos a genética de Deus. Então ele diz aqui, se o grão de trigo não morrer, ele não se transforma no pão que alimenta. Se Paulo não tivesse matado o homem velho para nascer o homem novo, ele não teria como seguir o seu ministério. E o que é muito importante, como exemplo para a vida de todos nós. E terminado aquele diálogo, Paulo chora copiosamente, porque até então nunca havia tido um diálogo com aquele que ele estava tendo com relação a tudo que ele haveria de propor como objetivo de vida. Veja que um homem simples, que para ele podia não, dentro da condição em que ele se encontrava, representar nada, passou a ser a pessoa que iria dar todas as direções a partir de então, desse seu novo projeto. Dias depois, já convertido em Paulo, ele vai procurar Gamaliel, que já se encontrava doente, que era outro doutor da lei, por sinal, um homem que tinha uma espiritualidade muito acima da época. Ele era um simpatizante do cristianismo, mesmo sendo judeu, mas ele guardava dentro dele todos os seus ensinamentos, e foi o grande de Saulo durante toda a sua vida. Gamaliel, como se ouvisse vozes interiores, entrega o pergaminho contendo o evangelho a Paulo. Evangelho esse que foi usado por Estevão, que chegou até as mãos de Gamaliel. E todos nós sabemos, como vamos ver, como foi a história de Estevão na vida dele. E por ironia do destino, passaria a ser usado por ele. Paulo confessa a Gamaliel que perdera tudo pela decisão que ele havia tomado. Inclusive ele perdeu o apoio do próprio pai. Ele fica totalmente pobre. Ele tinha um cargo de doutor, tinha um bom salário, com certeza, um pai rico que dava a ele tudo, mas diante da decisão que ele tomou, renunciando ao judaísmo e buscando agora uma nova proposta do cristianismo, ele perdeu tudo. A vida para ele mudou radicalmente. E aí ele pergunta a Gamaliel: o que eu vou fazer? Ele disse: você lembre-se que você é um artesão. Ele tecia tapetes, então use a sua profissão para sobreviver. Vejam como as coisas de Jesus, como as coisas de Deus são. Ele não se viu beneficiado por nada, tudo era muito difícil. Então, aconselhado por Gamaliel, Paulo vai para o deserto confeccionar tapete. E lá ele encontra um casal de amigos, que é Áquila e Prisca,
que outrora ele havia perseguido seus familiares. Vejam, ele está sempre encontrando com os inimigos do passado. É o que eu chamo de contracenando com a própria realidade da vida que ele havia tido. Então, eles passariam a ser seus eternos amigos, e principalmente nas suas horas ou nas horas difíceis. Então, Paulo passou então a ver Jesus nas pessoas. Isso eu acho fantástico. Ver Jesus nas pessoas. Não é aquele Jesus que a gente adora, que a gente exalta, aquele Jesus que a gente tem, como diz no coração. Se você quer ver Jesus, veja Jesus no seu irmão. Por isso que ele disse, Pedro, se tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Que é muito fácil tu me amar. Eu quero que você ame o próximo como eu lhe amo. Esse é o grande processo da vida. E Paulo começou a compreender isso de uma maneira mais direta. Portanto, nunca iremos divulgar a nossa crença se não tivermos um relacionamento verdadeiro, onde você possa servir e ser servido. Era exatamente o que ele chamava da entrega. Jamais querer ser mais do que o outro. Tudo que você sabe e todas as suas experiências lhe trouxeram aonde você está. Se você quiser avançar, é preciso aprender coisas novas. Portanto, tudo que nós estamos vivendo agora é o que vai construir o nosso amanhã. Isso é muito importante como uma observação de vida. Tudo na nossa vida obedece à lei da unidade em meio à diversidade. Até porque Deus nos espalha para juntar depois. Eu acho também isso de uma profundidade muito grande. Deus nos espalha para depois juntar. Seguindo uma ordem cíclica, vamos dividir a vida de Paulo de Tarso nas estações. A primavera de Paulo acontece com a presença das pessoas que foram destinadas a auxiliá-lo na sua missão espiritual. Na adolescência, Paulo tinha a amizade de Gesiel, e entre eles o amor de Abigail, que era irmã de Gesiel. As pessoas e as circunstâncias de nossa vida expressam sempre a vontade de Deus. Já no verão de sua vida, Saulo viveu o seu amor com Abigail na condição de um homem influente e poderoso, como doutor da lei, até o momento em que ele recebe Jesus nas portas de Damasco. Fazendo uma alusão nessa fase cíclica da vida, que é própria de todos nós, né? As 4 estações, primavera, verão, outono e inverno, ele faz aqui uma observação fantástica do que foi toda a vida de Paulo. Chega o outono de Paulo e agora, convertido, ele se entrega, como nós vimos. Devido à grande resistência do passado, ele agora teria que enfrentar o sofrimento que a missão iria lhe proporcionar. E todos sabemos que não foram poucas. Era matar o homem velho para nascer em meio ao sofrimento o homem novo. Chegando em algum momento a dizer: o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu faço. Ele era tentado dentro da sua própria realidade. Essa era a grande luta interior de Paulo. Imagine como as coisas eram difíceis para ele. Observação como nós podemos fazer: o nosso maior conflito é porque o homem novo, ele é apenas um bebê, mas o homem velho sabe tudo. Ou seja, o nosso passado é quem retrata toda a nossa condição de vida. O que nós estamos plantando hoje, pouco temos a consciência do que vem a ser. Mas é importante a gente entender que quando ele fala em matar o homem velho, é romper com as nossas experiências passadas, quando elas não foram tão favoráveis para nós. É não ficar remoendo o passado como muitos fazem, se projetando sempre no espelho e analisando coisas que já não são mais tão importantes. É buscar sempre o processo da renovação, para que a gente possa alcançar os objetivos que são essenciais em nossa vida. O nosso inconsciente profundo, ele retrata e guarda todas as nossas reencarnações. E veja que isso tem uma importância muito grande. Eu digo sempre, é um grande arquivo
que guarda todas as nossas histórias e todos os personas que nós já assumimos, e para Paulo não foi tão diferente. E o motivo do grande sofrimento dele é porque os resquícios do homem velho ainda falavam mais alto dentro dele. Veja que com Lucas era bem diferente. Assim tem sido a vida daqueles que resolvem mudar, mas não conseguem se libertar das fases do caminho já percorrido. Eu sempre digo, se quisermos encontrar inimigos, só é olhar para dentro de nós. Evoluir é caminhar sem olhar para trás. Todo o nosso presente é um retrato fiel do que fomos no passado. Portanto, o outono de Paulo era um trabalho interno de renascimento, e o seu sofrimento representava exatamente como o outono é um período da queda das folhas, né? Um processo doloroso de perdas, mas de renovação. Tudo estava sendo muito difícil, mas existia um propósito e ele já sabia qual era esse propósito. Nessa fase do caminho, Paulo sente vontade de desistir por estar se sentindo abandonado. Veja como as coisas, como eu disse, eram difíceis. Para se ter uma ideia, o sonho de Paulo era pregar o Evangelho na Grécia, e lá ele foi totalmente rechaçado, humilhado, e voltou muito triste, pensando até em desistir das suas missões, porque eram muitas a que ele abraçava. Foi quando numa noite Jesus disse a ele: Paulo, se você não consegue chegar até eles, traga eles até você através das cartas. Foi quando ele começou a escrever aquelas cartas, porque ele já não tinha mais condições de estar presente nos lugares que ele desejava estar. É aí que ele, sem perceber, se encaminha para o inverno da sua peregrinação. Veja que ele teve uma fase que foi a sua primavera, o verão, que eu digo sempre é a fase da exuberância. Quando o inverno, quando a primavera é aquela fase do nascimento, do despertar, dos sonhos que todos nós vivemos. Tudo é muito bonito, tudo é muito entendido, tudo é muito fácil. De repente vem o verão, é a época do sol, da alegria, da juventude, do encontro, dos namoros. Tudo também é muita alegria. Mas de repente, sem menos esperarmos, chega o outono, que é a estação quando as coisas começam a cair. Cai o cabelo, começam a surgir as rugas, a idade já não é a mesma, a beleza começa a sofrer a natural transformação biológica, e é exatamente nesse momento que é preciso estarmos muito seguros de nós, e Paulo realmente ele estava. Então, ele sentiu vontade de desistir, mas ele não podia desistir. E quem não sente muitas vezes vontade de desistir? Todos nós passamos por momentos assim, que é difícil a gente segurar, mas tem que seguir em frente. E aí, ele, sem perceber, se encaminha para o inverno da sua peregrinação. No próprio livro, Paulo e Estevão, Emmanuel disse que as dificuldades enfrentadas por Paulo tinha a finalidade de remover as suas limitações interiores. Isso porque o nosso interior atrai as circunstâncias exteriores. Somos nós que atraímos as coisas que passam a fazer parte de nossas vidas. E sem percebermos, deixamos nos levar por situações como essa. O nosso interior cria o campo magnético daquilo que nós vamos atrair. Se você vive como uma pessoa em desequilíbrio, você está gerando um campo favorável ao desequilíbrio. Porque essas ondas, elas se interpenetram pelas vibrações que elas apresentam. Nós sabemos que existem dois tipos de ondas, as ondas construtivas e as ondas destrutivas. Assim funcionam também as ondas mentais. As ondas construtivas de natureza mental são aquelas simbióticas, são aquelas que se interrelacionam, são as pessoas que são afins, que se entendem, que é um diálogo convincente e produtivo. Mas de repente a gente muitas vezes se encontra com aquelas pessoas que trazem as ondas destrutivas, que são aquelas frequências mentais que não batem com a nossa, e é preciso a gente saber dominar a si mesmo, ou seja, é preciso que haja uma força interior para você poder dominar a força exterior. Tudo na sua vida tem que começar a existir dentro de você, e nós vivemos numa sociedade onde a exposição está acima de tudo, pela vaidade e pelo egoísmo.
Nosso interior, como ele disse, cria o campo daquilo que nós vamos atrair. A coisa mais difícil é se libertar de um hábito. Imagine, de um vício. Eu acho isso muito importante, porque Paulo ainda tinha seus hábitos. É lógico que ele tinha que todos os dias, como disse Jesus, matar o homem velho para nascer o homem novo. Porque é muito fácil a gente ouvir a história, fazer dela um romance, mas só ele sabe o que ele passou, que não foi fácil a conversão de Paulo. Kardec já dizia: as paixões não serão anuladas, serão transformadas. Tudo é energia e vai depender da maneira como você usa. As folhas têm que cair para que novas folhas nasçam, mas não esqueça que a árvore é a mesma. E foi exatamente o que aconteceu com Paulo. Finalmente, Paulo entra no inverno da sua vida. Nessa fase de sua vida, quando ele acaba de fazer uma pregação, em meio a uma grande chuva, Paulo é preso e recebe 39 chibatadas em suas costas. Mas apesar da dor, ele permanece sereno diante daquele espetáculo desumano, quando vários presentes choravam baixinhos, e ele foi atirado a uma cela úmida e atado a um tronco de suplício. Ele próprio estava surpreendido. Sublime sensação de paz banhava seu coração. Imagine, diante de tudo que ele estava passando, ele sentia paz e sentia uma sensação de tranquilidade. Porém, o mesmo, se sentindo sozinho, diante de seus carrascos cruéis, experimentava uma maior confiança em Jesus. Não lhe doía mais os golpes, até mesmo os insultos e as ironias. Na prova rude e dolorosa, compreendeu alegremente que havia uma paz divina no seu mundo interior que Deus lhe concedera depois das lutas intensas e incessantes na conquista de si mesmo. Vejam que a obra de Paulo era com ele, porque a gente só dá o que tem. Ele só amou os outros porque ele passou a se amar de verdade. A gente não pode nunca querer fazer o que não pode. Submerso em pensamentos sublimes, Paulo sentiu que sua alma se dilatava rumo ao infinito, carregando sagradas lembranças de indefinível ventura. Nesse momento ele confessa a si mesmo: não sou eu mais o que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Que despedida linda, maravilhosa ele realiza um dos momentos mais importantes da vida. Isso é apenas um resumo que a gente tem da vida de Paulo. Eu até aconselho a todos que, se puderem, leiam esse romance. Paulo Estevam, psicografado pelas mãos brilhantes e mágicas de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. É digno de uma reforma que é imposta a qualquer um de nós ao ler. E para finalizar, para a gente poder fechar todo esse nosso pensamento desta noite com relação ao nosso querido Paulo, o apóstolo dos gentios, podemos dizer que a vida muitas vezes parece uma grande arena esportiva, onde precisamos de muita disciplina, que é natural para um grande atleta que precisa de suas vitórias. Mas na vida terrena nem sempre encontramos regras justas. Perdemos os nossos mais preciosos bens. Na vida, os conflitos se agigantam, as diferenças nos dividem e nos separam. Nossa motivação se escoa e a vontade se vai e nos sentimos muitas vezes desanimados, que foi o que aconteceu em muitos momentos na vida de Paulo. As dúvidas tomam conta de nossas mentes. E aí nos perguntamos como recobrar a motivação, como conquistar nossos objetivos, como trocar as lágrimas pelos sorrisos. Quando tudo se vai, Deus e a vida que Ele nos deu ainda estão vivas dentro de nós. Desistir ou continuar é uma escolha que nós devemos fazer. Posso recomeçar, posso reconstruir, posso fazer de novo. Minha maior motivação não irá morrer, não irá se apagar de minha vida. Minha maior motivação
está na vontade daquele que me colocou nessa vida, porque espera tudo de mim e confiando nele, posso e devo recomeçar agora. Tudo isso retratando toda a epopeia de Paulo. E aí eu concluo dizendo: o sofrimento dura o tempo que levamos para aprender o que ele tem para nos ensinar. E assim fica essa nossa mensagem de hoje, para que a gente possa refletir acerca desse grande espírito que foi Paulo, que continua vivo e deverá continuar sempre na vida de todos nós. Muita paz para todos.